Eclesiastes capítulo 6, nós encerramos a segunda parte do livro e iniciamos hoje a sua terceira parte. Uma divisão proposta, natural, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, é que ele apresenta ao leitor 4 partes específicas ou distintas. Na realidade, é um grande sermão e ele é apresentado em 4 pontos, ou sobre 4 pontos. Este agora vai do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 15. É o que nós, então, começamos a ver. É o cerne do livro, onde o eclesiástico, pregador, o sábio rei de Israel, Salomão, ele continua a tratar dos temas importantes da vida debaixo do sol, à luz da palavra de Deus. O que vimos antes e que foi o encerramento de sua segunda parte, com o capítulo 5, versículos 18 a 20, é que não há prazer verdadeiro, alegria real em si comer, beber ou fazer qualquer outra coisa nesta terra, se os homens não recebem de Deus este dom, o dom para se alegrarem e viverem plenamente satisfeitos com aquilo que Deus lhes proporciona, o reconhecimento de que Deus é a fonte de todo o bem e, portanto, toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do alto, são bênçãos de Deus. Nós vemos muitas iniquidades e injustiças, elas são evidentes quando nós percebemos o governo que é exercido no mundo pelos governantes e pelas nações, e muitas vezes nós concluímos, assim como Asaf, ainda que não verbalizemos, que Deus é injusto. De alguma forma, parece que Deus está agindo injustamente conosco, e uma grande parte desse problema, e Salomão ele vai começar a mostrar isso para nós a partir do capítulo 6, é que nós sempre pesamos esta evidência de que supostamente Deus é injusto quando nós utilizamos a balança errada para medir isso. Por exemplo, o início do argumento de Salomão nesta quarta parte vai nos apresentar aquilo que é um pensamento comum da parte dos homens, de que Deus comete injustiça na terra só porque poucos são ricos e muitos na terra são denominados pobres. Mas há muita coisa por trás de toda essa história. É o que Salomão então pretende nos mostrar nesta noite. Obviamente ele fez tudo isso sob inspiração divina e ele escreveu aquilo que Deus pretendeu revelar para o seu povo. Então, capítulo 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 12, nós vamos estudar hoje esta primeira parte aí desta quarta sessão do livro de Eclesiastes sob o tema que prosperidade nem sempre é algo bom. Vamos lá. Então, diz o pregador: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele.
É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então, mais uma vez, Salomão nos apresenta uma objeção comum da parte dos homens, só que ele traz uma resposta pertinente, e lembrem-se sempre do fio de toda essa tecelagem da providência divina, que liga todos os argumentos e respostas às objeções humanas levantadas contra Deus na história, e que Salomão procura respondê-las todas à luz da Escritura. Os limites, segundo Salomão, no capítulo 6, da prosperidade são estabelecidos por Deus. A prosperidade nem sempre é necessariamente boa, vocês acabaram de ver isso aqui. Mas o fato é que muitas vezes nós queremos avaliar tudo o que se apresenta diante de nós de uma maneira muito simplória. Nós não enxergamos um grande plano por detrás de tudo isso aí. E como geralmente nós medimos o padrão de alguém que é abençoado ou não, de acordo com a quantidade de bens que ele possui. Normalmente nós afirmamos que bênçãos materiais são sempre uma benção e a adversidade é sempre uma maldição. Ele vai mostrar mais adiante que não é bem assim. Não temos como dizer com certeza a disposição de Deus acerca de alguém com base nesta disposição exterior ou exterior. Nós precisamos observar bem que o que Salomão está mostrando é que tudo existe e tem um propósito divino a ser cumprido, ou a se cumprir. E tendenciosamente nós humanos gostamos muito da falaciosa conversa da luta de classes, do rico que oprime o pobre, dos ricos que injustamente enriquecem e os pobres que vivem na miséria. E quando nós tentamos apresentar-lhes a Deus, ou apresentar o Senhor para eles, a consequente resposta é: o Deus de vocês é injusto, porque como pode Ele permitir que alguns se beneficiem e outros não? A nossa balança, então, para medir estas coisas, ela não é a mais adequada, segundo Salomão. Todos conhecemos o homem que tem tudo. Salomão o descreve aqui. Muitas vezes Deus concede ao homem bênçãos exteriores em profusão, ou seja, abundantemente. Mas a grande verdade, irmãos, é que por vezes a estes que têm com muita abundância, falta-lhes um dom divino. Me permitam usar aqui uma metáfora para tentar fazê-los entender o que Salomão quis pretender, ou o que ele quis dizer aqui no início do capítulo 6. Muitas vezes, Deus concede a determinados homens uma profusão de riquezas, mas lhes falta as papilas gustativas. Elas são importantes para que nós sintamos o gosto do vinho, o gosto do café, o gosto doce, o gosto salgado, o sabor. Do que adianta o homem ter tantas coisas e não ter as papilas gustativas para experimentá-las? Do que adianta o homem possuir bens sobejamente e não receber do Senhor o dom de poder se deleitar em todas estas coisas, sabendo que são presentes de Deus? Então, esta é uma amarga aflição da parte do Senhor. Observem versículos de 1 a 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Há uma adversidade, diz também a língua hebraica, que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Qual seja o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma.
Ele não tem as papilas gustativas espirituais. Deus não lhe concede isso. Antes vem o estranho e come. E o Senhor então diz também: isto é vaidade e grave aflição. Talvez você não tenha acompanhado a explicação inicial em Eclesiastes sobre o sentido da palavra vaidade. Às vezes nós temos a tendência a acreditar que o indivíduo vaidoso é o indivíduo metido. Na língua hebraica, o vaidoso aqui, ou a vaidade aqui, a expressão é: isso é vapor, névoa, neblina, passa, se dissipa. Correr atrás do vento. Há homens que recebem muito do Senhor, mas não podem desfrutar na presença de Deus de tudo isso. Conclui então o pregador no final do versículo 2: também isto é vaidade e grave aflição. Deus pode afligir um homem extremamente rico, fazendo não gozar da sua riqueza. A gente não atina para isso. A gente não pensa muito sobre isso, mas acontece e tem acontecido na história esta verdade. Versículo 3: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, aqui nós temos uma linguagem oriental para mostrar a gravidade de determinada situação, aumentando, por exemplo, o número de filhos mais adiante a sua idade. Obviamente, ninguém na terra possuiu 100 filhos ou possui, mas ele diz: se alguém ainda vier a gerar 100 filhos, viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, ou seja, das riquezas sobejamente recebidas do Senhor, e além disso não tiver sepultura, ou seja, viver tanto tempo com muitos bens, mas não encontrar neles nenhum prazer, o Senhor então disse: um aborto é mais feliz do que ele. Ou seja, a vida tão curta de uma criança nasce morta é melhor do que alguém que pode vir a viver muitos anos, ter muitos filhos, ter muitos bens e não ter as papilas gustativas espirituais para experimentar tudo isso. Observe então que nem sempre a pobreza é algo ruim, mas nós temos a tendência de acreditar que somente os ricos são felizes. Lê do engano. Aqui, se nós compreendermos o argumento de Salomão e percebermos aonde ele está querendo chegar e trouxermos esta ideia para a nossa realidade atual, é como se nós tivéssemos recursos para frequentarmos os restaurantes mais chiques do Brasil. Talvez você já tenha frequentado alguns deles, não somente do Brasil, mas lá fora. Mas a ideia de Salomão é esta: é como se nós tivéssemos a condição financeira de comer nos melhores lugares. E ao trazer para nós determinada comida, nós não sentirmos nenhum sabor sobre ela. Não faria diferença para nós um caviar ou uma lagosta ou um bom preparo de carne em nossa mesa, ou um mingau de aveia frio, sem nenhum sabor, comendo não haveria diferença para nós, e ainda o dono do restaurante poderia colocar o preço que quisesse e nós pagaríamos por ele porque não faria diferença. A linguagem então que Salomão usa é aquela que muitas vezes os homens se esquecem e não percebem. Não há verdadeiro e real prazer nesta vida se Deus mesmo, que é a fonte de todo o bem, não colocar este prazer no coração do homem. Eu lembro que, quando garoto, em determinadas circunstâncias em minha casa, algumas reformas precisavam ser feitas e meu pai contratava então os trabalhadores, os pedreiros, os ajudantes. Eu chegava da escola com fome, mas eu lembro que eu sentia muito mais fome ao ver aquele trabalhador no intervalo do seu trabalho comer a sua comida com tanta satisfação e prazer.
É algo extremamente simples quando nós comemos, mas lembrem-se, o próprio sentimento ou o desejo de comer e sentir prazer com o que comemos, onde nós encontramos satisfação em algo tão simples da vida, também é dom de Deus. Não é apenas uma característica dos homens. É como se nós tivéssemos a lata de um delicioso pêssego ou figos, mas não tivéssemos o abridor de lata para abrir esta lata e comer. Nós ficaríamos lambendo apenas o rótulo. É a linguagem exata que Salomão está dizendo. Homens ricos existem, mas grande maioria deles vivem em meio à vaidade desta vida e experimentam grande aflição porque não têm prazer nenhum com o seu dinheiro na Suíça ou seus grandes bens e seus grandes recursos sem nenhuma felicidade. Salomão então mostra que às vezes as pessoas mais invejadas nesta terra são as mais infelizes sobre esta terra. E ele diz, é melhor que elas nem tivessem nascido. O nascimento tão prematuro, rápido, ou até mesmo a criança nasce morta, ou nasce morta, é algo mais feliz do que aqueles que vivem nesta terra e não experimentam do dom de Deus. Ele continua e diz, pois debalde vem o aborto, versículo de número 4, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, então foi rápido demais a sua existência, pequenina, frágil. Todavia, tem esta criança, ou teve esta criança, mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. E Salomão então conclui, porventura não vão todos para o mesmo lugar? E aí ele prossegue e mostra que essa lei recíproca, ela é clara e óbvia na Bíblia. Vejam versículos de 7 a 9. Nós trabalhamos para comer e comemos para trabalhar. Nós estamos sempre andando neste mesmo círculo apertado da nossa existência. O nosso estômago, a nossa boca demandam isso de nós. Trabalhamos para comer, comemos para trabalhar. E é melhor desfrutar do que se tem, do que ter desejos ociosos de cobiça. Mas observem o que diz o sábio Salomão. Não é possível termos prazer no trabalho só para podermos comer a parte de Deus. Isso se torna uma loucura, terrível loucura. Versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A parte do dom de Deus, quanto mais lutamos contra a nossa condição, mais a nossa vaidade aumenta. A cobiça ociosa não tem nenhum valor, mas o pobre que recebe o dom de Deus para que diariamente, com o suor do seu trabalho, possa ir na panificadora e comprar apenas os seus 3, 4 ou 5 pães, e comer em casa com a sua esposa e filhos, agradecido a Deus, é muito mais feliz do que homens que têm coleção de carros, coleção de casas, coleção até mesmo de mulheres. Aos olhos de Deus, é como se eles fossem impotentes diante de uma mulher muito bonita. Eles não podem fazer nada. Não há verdadeira alegria e plena satisfação e grande prazer, porque este é um dom de Deus. Então, irmãos, observem como Salomão vai lidando com esta questão e vai encaixando bem situações que por vezes nós experimentamos diariamente. Porque se Deus não concede para nós, seus filhos, a capacidade do deleite, então nunca
nunca estaremos saciados e plenamente contentes. Observem comigo, marquem Eclesiastes 6 e vamos fazer aqui uma visita ao Novo Testamento, uma passagem conhecida que encerra a carta aos Hebreus, capítulo 13. Viver contente ou estar contente é dom e graça divinas. Então, é curioso quando nós às vezes falamos assim, né? Ah, mas eu sou um cara muito tranquilo, eu sou um cara muito satisfeito. Olha, sabe qual é o meu dom? Meu dom é não reclamar de nada. Você realmente, ou a sua característica, né? Sabe qual é a minha qualidade, né? Não é reclamar de nada, eu estou sempre tranquilo, eu estou sempre na boa, tudo vai bem para mim. Não é qualidade sua, é dom de Deus. E você deveria ser agradecido a Deus por isso. Porque a grande verdade é que a maioria dos homens do mundo não vivem felizes com o que têm. Não estão satisfeitos com nada que recebem do Senhor. Mas eles querem sempre mais e mais. E observem que a vaidade ela aumenta cada vez mais quando nós não entendemos o que o Senhor nos ensina a respeito do contentamento. Hebreus 13, versículos de 5 e 6. Versículos 5 e 6 de Hebreus 13. Na realidade, o autor aqui da carta, ele recorre ao Novo Testamento, passagens de Deuteronômio e de Josué, para nos mostrar, também passagens do Salmo, para nos mostrar como nós devemos viver contentes e satisfeitos em Deus. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então, todos nós estamos debaixo da mão de Deus. O homem não consegue escapar dessa condição. Quando você observa as palavras do sábio, ele diz, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Ou seja, o homem já recebeu o seu nome e a todas as coisas o Senhor já deu nome. E sabe-se o que é o homem ou quem o homem é. E que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Tentar resistir à realidade da graça soberana de Deus, de que governa e administra todas as coisas, e de que tem o mundo, as nações, os povos em suas mãos, que fez o rico e o pobre, como diz a Bíblia, que deu aos homens bens e os distribui da maneira sábia, como lhe apraz. É como se nós fôssemos semelhantes a garotos de 2 anos ou 3 anos de idade, colocando luvas de boxe e tentando lutar contra aquele grande boxeador Mike Tyson. É como se nós tentássemos vencer a Deus numa luta de boxe. O que Salomão diz nós não podemos contender com quem é mais forte do que nós. E ele diz, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas o que adianta isso para o homem? Que proveito há? Por isso o autor aos Hebreus, ele diz, concluindo a sua carta, seja a vossa vida sem avareza. A avareza é o apego desenfreado aos bens materiais. É o que nós mais vemos nos dias de hoje. Todo mundo quer aumento. Ninguém está satisfeito com o seu salário. Todo mundo acha que trabalha demais. Você já percebeu que sempre esta é a mesma história do trabalhador? Ninguém nunca está satisfeito com o que faz. Na realidade, poucos se empenham em produzir mais, mas eles querem receber, não querem trabalhar. Você pensa que isso apenas acontece ou surge com a atual situação ou a atual conjuntura dos povos? Salomão diz que isto sempre aconteceu.
A palavra de Deus, então, traz para nós a orientação certa. Nós somos chamados a cumprir um mandato social ou cultural, cultivar, trabalhar, produzir, sim, crescer. Mas se nós não aprendermos a fazer isto diariamente, contentes com as coisas que temos, nós não aprenderemos a confiar e a saber que em sua palavra o Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Estas são palavras daquele que conduziu o seu povo no deserto por 40 anos, que não teve tempo para trabalhar, porque estava em peregrinação, e o Senhor jamais lhes deixou faltar coisa alguma. As chinelas não se gastaram, contrariando um princípio de que tudo aquilo que nós criamos se desgasta, um dia quebra. As roupas não envelheceram e o Senhor não deixou por um momento sequer o povo passar fome, mas derramou dos céus o pão diário, o maná celestial. Quais as lições então? O que Deus queria mostrar? Que se nós afirmarmos confiantemente a palavra dele e dissermos que ele é o nosso auxílio e, portanto, nós não devemos temer, a resposta é esta: o que o homem pode nos fazer? Absolutamente nada. Se o nosso Deus nos diz que se vivemos somos dele e se morremos também somos dele, quem pode nos separar deste grande amor de Deus? Salomão, então, está tratando, irmãos, do dilema que ainda hoje permanece no coração dos homens e que se revela para nós de uma forma diferente. Prosperidade nem sempre é algo bom para o crente. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Normalmente acontece em determinadas situações da vida cristã. O irmão prospera, Deus o abençoa, ele começa a adquirir bens e logo ele compra uma casa de praia. Pronto, começa a faltar a igreja. Ele prospera e Deus o abençoa e ele compra uma fazenda, logo ele compra cavalos e ele começa a amar esses bichos, são lindos, maravilhosos, e agora a sua dedicação está toda para a fazenda, ele deixa a igreja. Prosperidade nem sempre é algo bom. Você se torna um trabalhador desesperadamente envolvido com o trabalho, esquece família, esquece filhos, não os vê crescer. Você corre atrás do mundo. Primeira coisa que você deixa, igreja. Por isso que quando Asaf questionou a prosperidade dos ímpios, ele disse: Senhor, eles blasfemam contra ti, e parece que nada acontece porque eles não morrem de câncer. E aqui vários irmãos estão lutando contra o câncer. Um irmão nosso hoje, querido, partiu para a glória por conta do câncer. Olha, eles prosperam, eles têm bens que nós não temos. Os meninos deles não adoecem e os nossos sempre estão no consultório médico, estão tomando aerosol nos hospitais. É tudo muito mais difícil para a gente e parece que é bom ser assim. Ou então o rapaz ou a moça procuram seguir o padrão de Deus, a castidade, não vivem como os jovens mundanos vivem, fazem sexo com quem querem, como querem, e aí são ridicularizados, as meninas não olham muito como eles gostariam de ser olhados, e eles se sentem menosprezados e começam a pensar: será que não seria legal eu ser o Elvis Presley da minha escola, ou o doidinho de lá, porque assim as meninas vêm para mim, porque ser crente, pastor, não está dando certo. Até que nós entramos na casa de Deus e assim como Asaf atinamos para aquele que está acima do sol. E a vida debaixo do sol, irmãos, ela é muito diferente daquilo que Deus tem para nós. Nós começamos a medir a vida, a medir as circunstâncias, a avaliar até mesmo prosperidade ou não, bens materiais, não como os homens pesam.
Nós paramos de olhar como Samuel quando estava procurando o rei que substituiria Saul. E o Senhor então diz a ele: olha, Samuel, eu não vejo como você e os demais homens veem. Eu vejo o coração. Samuel procurava um rei bombado, forte, que pudesse conduzir a nação israelita. Ele jamais imaginava que poderia ser o ruivo, pequeno e frágil chamado Davi. Lê do engano. Era um jovem guerreiro valente. Já tinha lutado contra feras para proteger as ovelhas de seu pai. E foi justamente ele que, em meio a um exército tão forte, temendo um só homem, o enfrentou com as armas de Deus e o derrotou. Salomão então nos mostra, irmãos, que todos estamos debaixo da mão de Deus. Homem algum consegue escapar dessa situação. O que o homem é, já se lhe deu o nome. O homem tem braços curtos demais para tentar lutar contra Deus. E a parte do dom divino, quanto mais o homem luta contra as suas condições, mais aumenta a sua vaidade. Veja, este não é um atestado para preguiça. Nós somos chamados ao trabalho duro, aos calos nas mãos. Nós somos chamados a nos dedicarmos naquela vocação que o Senhor colocou para nós, nos entregou. Mas isso precisa ser feito diariamente com gratidão no coração e plenamente satisfeitos com a condição que Deus nos tem dado. Se Deus não nos conceder, meus amados irmãos, a capacidade de nos deleitarmos, então jamais poderemos nos saciar. Não encontraremos saciedade, não estaremos plenamente satisfeitos. Nós seremos como um rei da Frígia chamado Tântalo. Era um rei antigo grego que na mitologia se conta, ele tentou enganar os deuses e usurpou alguns tesouros reais ou divinos. E ele até tentou resolver a questão oferecendo seu filho como sacrifício aos deuses. Ele era Tântalo, filho de Zeus, com uma humana. Ele tentou fazer de tudo para adquirir bens e propriedades divinas, não suas, não lhe pertenciam. E diz então a mitologia que, por um castigo dos deuses, Zeus então o enviou para o Hades. E o seu castigo foi comer e beber e jamais se saciar. Quanto mais Tântalo comia, sentia fome. Quanto mais Tântalo bebia da água do Hades, ele sentia sede. Momentos de verdade na história dos homens. A Escritura diz, nos Evangelhos, que o inferno será o lugar para aqueles que não encontraram plena satisfação em Deus, que não confiaram nele, no seu providente Redentor e Salvador. É o lugar onde se sentirá sede eterna e onde o verme vai corroer a carne e jamais se saciará e continuará comendo esta carne. Será um lugar de insaciável sofrimento. A Escritura nos mostra que o fato nu e cru, de verdade para nós, é que por vezes Deus dá muitos bens aos homens, aos quais não é dada a capacidade correspondente de comer destes bens. O Senhor concede para nós esta dádiva e nós devemos usá-la corretamente. Ele nos dá o abridor de latas. Mas para os incrédulos, Ele não dá forma nenhuma de prazer verdadeiro e genuíno. Por isso que os homens caminham nesta vida insatisfeitos. Nós não podemos medir a satisfação por aquilo que podemos acumular nesta vida. Nós não podemos medir a bênção de Deus por aquilo que nós podemos desfrutar nesta terra. O que fará um rico incrédulo no dia do retorno do rei? Ele vai continuar lambendo a foto daquela lata de pêssego sem poder abri-la e comer. O Senhor Jesus Cristo nos traz uma aplicação importante para este texto hoje. E com ele eu gostaria de usar e encerrar
a mensagem desta noite. Mateus capítulo 19. A verdade é que o tolo não pode desfrutar da bondade da terra, somente o sábio pode fazê-lo. Mas não por causa de qualquer sabedoria inerente a ele. Mas lembre-se, o sábio é um recipiente da graça de Deus, da dádiva de Deus. Mateus 19, do versículo 23 em diante. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus Cristo fez estas considerações após ter recebido um jovem rico que desejava saber como herdar a vida eterna. Ele era muito rico, ele era religioso, e o Senhor então lhe apresentou o que ele deveria fazer, revelando a total incapacidade humana para fazê-lo. Ele diz: se você quer herdar a vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou quais, o Senhor lhes apresentou, mas deixou um de sobra. E ele então disse: eu tenho, Senhor, observado todos eles desde o meu nascimento. Para ele fazer aquela afirmação, ele gozava de testemunho da parte da sociedade do seu tempo. Ele era um judeu de fato. Mas Jesus conhece o coração dos homens e ele diz para aquele jovem, versículo 21, se você quer ser perfeito, ou seja, se você quer herdar de fato a vida eterna, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele não estava aqui afirmando que o voto de pobreza é o caminho para a salvação. Você vai sair de hoje aqui, amanhã você vai então vender o seu imóvel, vai vender o seu carro e vai andar aí pela rua com a cabeça raspada e com um hábito escuro, marrom, como um franciscano ou como alguém pertencente à Toca de Assis. Não. O que Jesus está dizendo aqui claramente é que aquele jovem, ele tinha, sim, algo mais importante em seu coração e alma do que a Deus. A conclusão do texto é clara. Versículo 22 diz que quando Jesus falou estas coisas, aquele jovem, ele foi embora depois que ouviu esta palavra, como certamente alguns de vocês vão sair daqui sem concordar com o que eu estou dizendo. Aquele jovem se retirou triste, depois de que ele ouviu esta palavra de Jesus, e a razão é porque ele era dono de muitas propriedades. Ele achava, e o judeu considerava isso de uma forma muito clara, que a bênção de Deus residia sobre aqueles que eram prósperos. E aí, então, Jesus o convidou a vir e a segui-lo depois, ou seja, venda tudo e confie em mim, dependa de mim, viva por mim, entregue-se a mim. Quando ele saiu, Jesus então volta para os seus discípulos e aí temos o texto lido. Em verdade, versículo 23, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ele vai mostrar como isso é impossível, apresentando uma ilustração que mostra o absurdo ou impossibilidade deste feito. Eu digo para vocês que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É o mamífero mais vantajoso, avantajado daquela região é o camelo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha de costura do que o rico entrar no reino de Deus, ou seja, é impossível. Não tem jeito. E aí os discípulos ouvem isto, versículo 25. Eles ficam grandemente maravilhados e dizem: sendo assim, Senhor, quem vai escapar? Quem pode ser salvo? É aí onde entra o Evangelho. Jesus fita neles o olhar, versículo 26, e diz: isto é de fato impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se Deus quisesse,
que um camelo passasse pelo fundo da agulha, ele o faria. Ele fez com que um homem ficasse por 3 dias no ventre de um grande peixe. Ele é o Senhor da física. Ele é aquele que criou os elementos e os sustenta. Só Ele tem poder para andar sobre as águas e mandar calar vento, mar e tempestade. Ele tem poder para tornar a vida aos mortos. Ele é o único que tem poder para fazer com que o homem se torne agora recipiente do dom divino e encontre verdadeiramente pleno prazer nele. Observem, irmãos, que o Evangelho fala a respeito de algo muito mais sério do que o que infelizmente hoje se tem sido anunciado e pregado como se fosse Evangelho. Você é feliz se você não adoece, dizem os falsos pregadores. Se você tem a bênção de Deus, você não adoece, porque crente não pode adoecer. Você é feliz se você é rico, porque o crente não foi feito para andar na miséria, porque o seu Deus é o dono da prata e do ouro. Você é feliz se você prospera, porque você dá testemunho de que o seu Senhor é dono de tudo. De fato, este não é o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é que Cristo Jesus torna a impossibilidade humana possível, quando faz com que homens como nós, que buscam satisfação nos prazeres desta vida, que acham que o verdadeiro sucesso e felicidade reside nos bens desta terra, deixem tudo e agora o sigam para sempre. Essa é a diferença. Ou nisto reside a diferença. Você vai entender que nem sempre a enfermidade, a doença ou a adversidade é ruim. Você vai aprender com ele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai tomar um homem, e os que o conheceram antes da sua conversão sabem disso, como o nosso irmão Walter, que não gostava de crente, que não gostava que sua esposa viesse à igreja, que quando nós saíamos para a evangelização e íamos buscá-la em casa, os jovens, ele ficava de cara fechada, emburrada, a gente precisava sempre ir com alguém, ela nunca poderia andar sozinha conosco, ele não gostava. Este homem começou a vir para a igreja, ele começou a ouvir o Evangelho, ele creu em Cristo e foi salvo pela graça, ele o confessou e foi batizado. A adversidade sempre fez parte da vida do casal, mas aí veio o câncer. Câncer terrível, destruidor. Em pouco tempo, nós vimos um irmão forte definhando, mas em meio à aflição, ele sempre testemunhou a sua confiança e dependência do Senhor. A gratidão a Deus por tê-lo redimido e salvo. E ainda hoje pela manhã, quando oficiais e irmãos o visitaram, ele e sua esposa estavam plenamente confortados, como que uma despedida. Ele já sabia para onde estava indo. Só Cristo faz isso no coração de um homem. Só Cristo o livra do desespero, mesmo às portas da morte. Só Cristo transforma a adversidade em bênção. E a morte, que é algo feio, terrível e que traz separação, em bênção e glória para o crente. Porque ela não é o fim, mas é o princípio de uma vida eterna com o Rei. Ela não sufoca a esperança, porque Cristo venceu a morte. E a Escritura diz que os mortos com Ele um dia ressuscitarão. O que os discípulos disseram? Sim, de fato é a pergunta que todos nós fazemos: quem pode ser salvo? Ninguém. Pelo que tem, pelo que faz, ou pelo que não tem e pelo que não pode fazer. Quem salva é Cristo. E só Ele
tem um poder para dizer, como falou, afirmativa e categoricamente: isto é impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Não despreze você que tem passado por adversidade e por enquanto não teve o mesmo destino que o nosso irmão. Ele partiu seguro para a glória. Ele tinha, sim, convicção e fé, firmeza na fé. Você que tem sido abençoado e agraciado por Deus, e que passou por lutas, e que está aqui presente, é o tempo, hoje, nesta noite, de você reconhecer quem é a fonte de todo o bem, e entregar-se para Ele de uma vez por todas, para que você não sofra eternamente no inferno de Tântalo, insaciável, onde você não terá mais oportunidade de se arrepender e crer. O tempo, diz a Escritura, para que você creia, se chama hoje. E eis a razão porque a maior demonstração da bondade e da graça de Deus é trazê-lo até a sua casa, para que você entenda de uma vez por todas que o que mais importa para Deus é que você ouça o seu evangelho e, arrependido de seus pecados, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Riquezas você pode até conquistar, uma vida melhor você pode até ter, você pode estar até acima da média dos demais, mas nada disso trará para você verdadeira e plena satisfação. Somente a palavra da cruz que pode levá-lo a dizer em toda e qualquer circunstância: tudo posso naquele que me fortalece. Creia nisso. Lembre-se que, segundo o pregador, o sábio eclesiástico, o tolo não pode desfrutar da bondade da terra. Somente o sábio, porque é recipiente de uma dádiva, pode fazê-lo diante de Deus. Ele pode estar contente em toda e qualquer situação, ele pode ter somente arroz com ovo ou um pouquinho mais, ele sempre estará feliz, porque ele está com Cristo. Ele pode até não ter tanto como os demais, ele pode não ter ido onde muitos outros foram, mas o seu maior desejo é visitar um lugar que somente irão, ou para onde somente irão, e desfrutarão para todo sempre aqueles que estão em Cristo e que são nova criatura, novas criaturas nele. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que não nos achemos entristecidos, ainda que a morte traga separação e luto, e devemos respeitar tudo isso, pelo passamento de mais um irmão, mas que encontremos em Cristo esperança, a mesma esperança que o fez enfrentar a morte, confiante e esperançoso no seu Rei e Salvador. Que a nossa disposição seja a mesma, sabendo que para este caminho seguimos todos os que esperam em Cristo, rumo à glória eterna. Vamos orar. Senhor, te bendizemos e agradecemos ao Senhor o privilégio de escutarmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de entendermos o que é de fato o Evangelho. Ele não apresenta a verdadeira felicidade nas riquezas deste mundo, mas aponta para os tesouros celestiais que estão em Cristo. O tesouro no céu que aguarda todo aquele que deixou o mundo e agora, decidido, segue a Jesus. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós e livra-nos do risco de medirmos a prosperidade ou a bênção nesta terra por meio do acúmulo de bens, de coisas que possamos ter, de riquezas que possamos adquirir nesta vida. Que elas possam ser usadas da melhor maneira, sábia para a sua glória,
para investirmos no seu reino, para ajudarmos o nosso próximo e para nos deleitarmos em Ti, agradecidos pelo bem e pela bênção de comer e beber em Tua presença, Senhor. Mas livra-nos do perigo de acharmos que o Senhor não está nos abençoando e é injusto, porque vivemos ociosos em nossa própria cobiça, desejando aquilo que não é nosso. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos de fé em fé, sabendo que a balança pela qual devemos medir a nossa vida e a nossa trajetória neste mundo é a Tua palavra. E o Senhor mesmo nos diz que devemos viver contentes, porque não podemos contender com o Senhor que é maior do que nós, mas aceitarmos de bom grado a nossa vida e a nossa caminhada, rogando ao Senhor o pão de cada dia, não somente para nós, mas para o nosso próximo, cheios de esperança, rogando ao Senhor que venha o Teu reino e que estejamos sendo preparados para aquilo que será eterno e que o Senhor trará para nós como plena satisfação em Cristo, um grande banquete em um novo céu e em uma nova terra, onde reina a justiça, a esperança, a paz e o amor celestiais. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos por isto. Amém.